insight ali com o que o Lucas falou na nossa live do 707, muito incrível, gente. Grande Ana de São José dos Campos. Vocês sabem que eu morei, né, gente, em São José dos Campos de 2011, quando eu casei pela segunda vez, e aí fiquei lá até 2015, abril de 2015 foi quando eu voltei. Ana, minha amiga, lá de São José dos Campos. Ana tá atuando em direito de família, né, Ana? Vamos esperar o pessoal chegando aí. Coloquem para mim os corações, amigos, por favor, que é o Instagram avisa para todo mundo que a gente já tá online. Deixa eu ajeitar o meu celular aqui, que esse daqui não é o que eu faço live normalmente, que ele estava descarregado. Isso mesmo, né, Ana? Coloquem os coraçõezinhos. Amigos, hoje a gente vai falar de como fazer o atendimento do cliente. É uma etapa extremamente importante da jornada de compra. Muita coisa acontece durante esse atendimento. Existem várias fases nesse atendimento. Às vezes é o seu contato inicial com o cliente, às vezes é uma continuidade, às vezes é onde você está cobrando uma consulta ou apenas uma troca de ideia para ver se você vai ou não conseguir cobrar essa consulta. Então, esse atendimento ele tem vários cenários, tá? Gente, o meu tá aparecendo uma bolinha aqui, como se estivesse travando. Ele tá travando para vocês ou tá direitinho? Me dê aí um feedback do som também. Tá ok o som? Tá ok? Pra mim ele tá aparecendo a bolinha, assim, como se ele estivesse carregando ainda. Não tá travando? Então pronto. Bom, tá ótimo. Bom, amigos, compartilhem a live aí no aviãozinho, tá? Mandem para um amigo que vocês acham que tem interesse. Tá tendo muita live, às vezes a pessoa até quer assistir, mas aí não lembrou que o horário é agora ou alguma coisa assim. Mandem um aviãozinho para esse amigo, para que ele venha aqui compartilhar conosco as experiências, as dúvidas. Para quem está chegando por aqui de paraquedas, eu sou a Aline Laredo, criadora do Método Cafeína Jurídica, sou especialista em Direito do Trabalho e a gente está fazendo essas lives aqui para a gente aprender um pouquinho do que é o Método Cafeína Jurídica e como que a gente consegue transformar diplomas em verdadeiras carreiras, para que a gente possa viver de forma plena, rentável e possível da advocacia. O Cafeína Jurídica não é sobre direito do trabalho, mas até no curso que eu tenho de direito do trabalho, de prática trabalhista, eu utilizo as técnicas do Cafeína Jurídica, tá? Porque por ele ser um método, você pode simplesmente aprender e colocá-lo em outras áreas, tá? Você pega, aprende o método, você leva para o direito de família, para o direito imobiliário, para o direito tributário, para qualquer área que você atue. Na live passada, o que nós falamos? Como atrair a atenção do cliente para você, independente da área. Por quê? Porque nós temos um código de ética que proíbe aquela propaganda a céu aberto. Não posso sair por aí colocando outdoor, não posso fazer posts no Instagram dizendo, olha, vem aqui no meu escritório, esse cliente ganhou isso, esse cliente ganhou aquilo. Não posso, é vedado pelo nosso código de ética. Então, dica número 1, estude o nosso código de ética. São pouquíssimos artigos que falam sobre publicidade, mas a gente tem que conhecer. Depois que você tiver conhecimento desses artigos do Código de Ética, aí a gente vai fazer o que nós fizemos na aula passada. Na live passada aqui, eu deixei para você o início do esqueleto para a gente conseguir fazer essa venda, se vender, né? O que é? Você tem que saber o que você vende, para quem você vende, por quanto você vende. Você tem que entender, já entendemos que a advocacia é nosso negócio. Então, assim como nós trabalhamos em uma loja que vende produtos, a gente tem que saber qual é o nosso produto. O que é, para quem é e quanto é. Isso tem que ficar muito claro. Quando isso não ficar muito claro na nossa mente, a gente vai continuar vivendo na Zumbilândia, sem saber quanto que eu tenho que cobrar, quanto que eu tenho que receber, qual foi minha lucratividade, se minha curva do mês foi alta, foi baixa, qual é o prognóstico da minha carreira, ou seja, mês a mês, como é que meu ano vai terminar. Isso é possível da gente fazer dentro da planilha financeira. Aliás, essa planilha já está lá no Cafeinados. Tá tudo lá, tá, gente? Todo o material que eu falo, que eu vou distribuir, que eu vou dar, ou que eu já entreguei, está lá no Cafeinados, é o grupo do Telegram. Lá é possível deixar arquivos em Excel, em PowerPoint, em Word. É só entrar, tem que instalar o Telegram no celular. Instalando o Telegram, vai lá na lupa Cafeinados e você tem acesso desde o dia 01 que o grupo foi criado. Já tem muito vídeo, já tem muito material lá.
Desculpe, eu não tô com o Covid não, tá, gente? Só um engasgo. Então, na live passada, nós falamos sobre isso. O que, quanto e para quem. Para você definir isso, eu dei 7 dicas de roteiro. Dei um roteiro para como que você vai chegar nessas respostas. Por quê? Porque eu tenho que definir meu público para poder saber que tipo de conteúdo, para poder saber o que eu vou fazer. Eu falei para vocês que vocês têm que ir para o mundo, falar, saber que você é advogado. Mas falar o quê? Para quem? A gente não vai agradar todo mundo, a gente não é cerveja, ninguém é pão com tucumã para estar agradando todo mundo. Então tem gente que vai ficar chateado que não entendeu o que você falou? Tem. Aí tem que verificar se ele é o teu potencial cliente. Se ele é, tu tem que tentar lá resgatar. Se ele não é, vá com Deus, que ele encontre o advogado que seja aquele que está produzindo material e serviço para ele. Já que você não é. Isso ficou claro? Ok. Então hoje a gente vai falar desse atendimento, ou seja, você já aplicou tudo o que eu falei na live passada, você já aplicou, e agora está na hora de atender esse cliente. Isso daí, eu já falei sobre isso também, foi uma experiência muito incrível que aconteceu com o Lucas. O Lucas, não sei se o Lucas está aqui na live, ele participou de uma live comigo no Projeto 707, que é as lives que eu faço às 7 da manhã, e o Lucas contou o seguinte, ele disse, Aline, eu estava lá no grupo do Cafeinados, quando você mandou um áudio, ele disse que ele estava meio cabisbaixo, tinha pegado a OAB dele há 6 meses, ele estava meio cabisbaixo e tal, aí ele estava lá no Cafeinados, tá aí o Lucas, né Lucas? Vai botando a mãozinha aí para confirmar aqui a história, Lucas. E o Lucas disse que estava lá no Cafeinados, no grupo, quando eu mandei um áudio falando sobre essas técnicas de venda, o esqueleto, blá, blá, advocacia como negócio, o Lucas disse que ouviu o áudio que eu falei para ele assim, digo, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é a gente tem que se vestir de advocacia. Porque o nosso produto é abstrato, então a advocacia nunca vai te procurar lá no sofá. Vai estar bem jogadão lá, ela vem, olha, eu sou advocacia, eu tenho 5 clientes para você, contratos fechados, é só fazer. Isso nunca vai acontecer, hipoteticamente, no mundo dos unicórnios. Então o que você tem que fazer? Ir lutar pelo seu espaço, mas com técnica, que senão a gente cansa e volta para casa e se joga no sofá de novo. E foi quando o Lucas escutou, que eu falei lá no áudio, dizendo assim, meu amigo, se vistam de advocacia. Se você não tem um trabalho ainda, se você não tem um emprego, se você não tem um escritório, se você nem tem cliente, mesmo assim, se arrume de manhã, se for mulher, escova o cabelo, lava o cabelo, escova o cabelo. O cabelo escovado, ele devolve a dignidade para a mulher, entendeu? O cabelo sem estar arrumado, sem estar limpo, ele te humilha, um cabelo que te humilha. Então ele tem que estar limpo, tem que estar, arrumado. Sei lá, se você usa escova, se amarra para cima, se passa creme, mas tem que estar arrumado. Você tem que se ver ali de uma forma que você diga, olha, eu me pareço com um advogado. Os meninos, a mesma coisa. Se você não usa barba e a barba tá por fazer, vai lá, faz a tua barba. Ou se você usa a barba, deixa a barba direitinho, cortada com aspecto limpo. Coloque uma blusa social. Se você já tiver um terno, coloque o terno. Aline, que coisa louca, eu não tenho cliente. Foi isso que o Lucas fez. Ele também não tinha. Mas aí ele foi lá e se arrumou. E o Lucas, inclusive, disse depois que ele fez tudo que eu tinha falado naquele áudio. Inclusive as fotos, que eu digo, você já vai estar arrumado? Gente, pó na cara, tá? As meninas têm que passar o pó na cara. Porque ainda mais aqui em Manaus, é uma cidade muito quente, né? Aí você tá todo tempo com aquela cara de quem fritou bife, mano. Não dá, não dá. Tem que ter pelo menos um lencinho umedecido na bolsa. Eu faço muito isso. Ó, lencinho umedecido, ó, tá? E aí o quê? Pozinho na cara. Precisa fazer o delineado no rosto? Não. Mas tem que se vestir de advocacia. A advocacia, ela tem uma cara, ela é uma profissão sóbria, antiga. Ela tem uma cara. Aí você vai pra rua. Aí você já tá todo prontinho, passou o pó na cara, o batonzinho, os meninos botaram um terno, se tiver um relógio, bota um relógio, se tiver uma pasta daquelas tipo de advogado em casa, bota a pasta do advogado, entendeu? E aí o que você faz? Aproveita para tirar umas fotos. Foi isso que eu falei no áudio pro Lucas. Lógico, dentro de todo um contexto, né? Aproveita para tirar umas fotos. Vai, tira foto de frente, de costa, faz aquelas 5, 6, 7, 10 fotos no rolo da tua câmera. Se ver é importante, gente. Você olhar ali, aí parece assim que passa aquela mensagem pro teu cérebro que você é aquilo. Tudo que a gente busca já tem que estar pronto dentro do nosso cérebro. Só para esperar concretizar, só para esperar. Dentro do Cafeína a gente faz essa experiência, a gente fecha os olhos e a gente vai se imaginando, a gente vai caminhando e a gente vai entrando na nossa lojinha, a gente vai entrando no nosso escritório e aquilo é tão real, aquilo é tão verdadeiro que normalmente no final, no último dia do Cafeína é um chororô porque todo mundo já conseguiu colocar na prática. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. São pequenas técnicas, amigos, entendam, não existe uma solução completa para resolver esse problema, tá? Não existe. O que existe? Várias tomadas de decisões pequenas, que se você olhar individualmente, você vai dizer, pô, eu me vesti de advogado e ir para a rua, isso não vai resolver meu problema. Começou a resolver o do Lucas, que ele fez isso,
Ele foi para a rua, não lembro agora se ele disse que ele foi no fórum, onde é que ele foi, e simplesmente alguém viu, fez um network e ele recebeu um telefonema onde ele fechou o primeiro contrato dele. Eu fiquei chocada. Ele disse que em 24 horas ele fechou o primeiro contrato, que foi num valor até, né, bom, que ele conseguiu abrir a loja dele, ele conseguiu montar o negócio deles. A Dani aqui está dizendo aí café, porque advogado tem que tomar café. Exato! Por exemplo, aqui em Manaus a gente tem uma cafeteria lá dentro da seccional da OAB. Você já foi lá? Já visitou? Ali só tem advogado. Vai lá, como quem não quer nada. Sabe igual aquele negócio de Globo Repórter? Advogados, onde eles estão, o que eles comem, onde eles fazem, por onde eles andam. Exatamente isso. Tem que começar, gente. Esteja onde o seu cliente está. Esteja com aquelas pessoas que você quer se parecer. Então, se você quer parecer um advogado, esteja perto de advogado. Isso é muito importante. Parece besteira, mas não é. Funciona e eu posso comprovar. Então, essa fase aí é importante. Você atrair a atenção do cliente para você. Não posso botar outdoor. Na live passada, que está lá no Telegram também, eu disse para vocês como que vocês vão poder atender, inicialmente conseguir atenção, chamar a atenção desse cliente para que ele olhe para você e diga, opa, peraí, eu quero contato com essa pessoa. E aí as próximas perguntas que o cliente faz, geralmente são essas. A senhora atua de forma na advocacia? A senhora faz consulta? A senhora resolve problema? Eu já recebi essa pergunta. Quanto que a senhora cobra? Entendeu? É o caminhar da conversa para a gente chegar, no bingo, na fechada de contrato, no pagamento de honorários. O hábito de cobrar consulta é um sucesso. O hábito de cobrar consulta é um sucesso, mas dentro do seu coração você tem que saber o que é uma consulta, o que é uma orientação, o que é um cliente e o que não é um cliente. Porque só dessa forma, quando você souber exatamente quem é o seu cliente, o que você vende, para quem você vende, por quanto você vende, é que você não vai ficar chateado quando um não cliente te virar as costas. Quando um não cliente não for extremamente agradecido no WhatsApp, não tem problema, ele não é o seu cliente. Lógico, tem técnicas de pós-sell, vender para quem não é o meu cliente. Tem, mas isso aí já é um método bem mais avançado. Eu quero tratar com vocês aqui o método raiz, o método básico, tá? Conseguimos que esse cliente chegasse até a gente. Ótimo. E agora? Agora fica aquele nervosismo, né? Como é que eu vou atender? Tem várias formas de atender um cliente, mas a principal, anotem. O foco é no cliente, não no processo. Vamos repetir? O foco é no cliente, não no processo. O foco é na pessoa, não no processo. Vamos repetir isso aí, gente? Quem tiver aí, escreve aí para mim. O foco é na pessoa. O foco é no cliente, não no processo. Quando você estiver atendendo um cliente, vocês vão prestar atenção no que ele está dizendo. A história que o cliente conta, ela é riquíssima de gatilhos, riquíssima de dores, riquíssimas de informações que vai te ajudar e muito, tanto a ficar mais experiente para os próximos atendimentos, quanto mais experiente para ir justamente na ferida para conseguir fechar esse contrato, tá? Então o foco é no cliente, não no processo. A sua escuta tem que ser quase que medicinal. Ele está ali para ser ouvido, primeira coisa. Ouvido. Por quê? Porque a mulher não escuta mais ele, o marido não escuta mais ela, os filhos, ninguém escuta ninguém. Ninguém escuta ninguém. Então, quando eu procuro um advogado, já passamos da primeira etapa, que foi atrair o cliente, ele já foi atraído. Isso, galera, isso, a mentalização, fazer 1000 vezes a mesma coisa, dizer para o nosso cérebro que é importante, isso é que muda a vida, tá? Isso é que muda hábitos ruins, isso mesmo, vamos repetir. Parece besteira, tá? Parece besteira, mas ninguém nasceu grande, todo mundo nasceu pequeno. E eu posso comprovar para vocês que não é besteira. Foque na pessoa e não no processo. Chega um cliente lá na minha sala inicialmente, vamos dizer que seja uma rescisão indireta. Às vezes o advogado fica tão nervoso tentando lembrar qual é o capítulo, qual é o artigo da rescisão indireta, qual é o inciso, que ele não presta atenção no ser humano que está ali, nas dores que ele está contando. Então escute. Muitas vezes o fato de você ouvir faz de você uma pessoa sensacional. Às vezes você sai de uma conversa sem dizer uma palavra e teu interlocutor vai dizer assim, nossa, mas a Ana é uma pessoa maravilhosa de conversar com ela. A Ana não disse uma palavra, ela só ouviu. Então é uma parte muito importante do processo de comunicação, é você ouvir. Uma vez eu ouvi de um cliente assim, Aline, cliente quer que a gente seja babá dele. E isso é bom. Quando o cliente quer que a gente seja babá, isso é bom. Você sabe por quê? Porque o cliente hoje quer ser colocado no colo. A forma de atender o cliente dentro da advocacia mudou. Antigamente a gente o quê? Aquele atendimento extremamente frio, calculista, técnico.
aquele advogado trancado naquela sala, com aquela entrada de mármore preto, aquela secretária lá à frente, né, com aquela carinha de desenho animado, aquele telefone antigo tocando, era o clima era esse, mas isso passou, isso mudou. E o consumidor hoje, o cliente da advocacia não deixa de ser um consumidor, o consumidor hoje ele está um pouco mimado. Vocês já devem ter recebido mensagem do iFood numa sexta-feira à noite dizendo Hello Crush. O iFood está tratando os nossos clientes como Hello Crush. Então, gente, é por aí, os clientes estão sim mimados. Mas, se você conseguir usar essa necessidade de ser mimado para converter num bom contrato, ponto para você. Então, quando o cliente chega, a primeira coisa, escute. É na história que você vê, presta atenção. É na história que ele vai te dizer qual é a maior dor dele. Se você está atendendo um cliente de família, é ali que ele vai te dizer, doutora, eu não consigo mais conviver sem o meu filho nas férias. Essa é a dor dele, foca na dor dele. É isso que ele quer resolver. Com o nome que vai ter a petição inicial, não é problema dele, ele não está nem aí. Devolvendo o filho dele, pode chamar até de psil a petição inicial, que ele não está nem aí. Tá? Então foquem nisso. Os termos técnicos vocês podem resolver depois. O cliente ele não precisa de juridiquês, ele precisa ser ouvido, ele precisa ter uma resposta da dor dele. O cliente tem que sair do atendimento com as seguintes respostas: se você vai ou não fazer o que ele está precisando, em quanto tempo, se você puder dar essa resposta, apesar da gente saber que processos são coisas abstratas em termos de tempo, e quanto é. Ele tem que sair do seu atendimento com essas respostas. Se você vai fazer, em quanto tempo e quanto é. Aí você vai me dizer assim, Aline, mas ele não tem que saber as chances do processo dele. Não é uma resposta essencial no final do atendimento, tá? Porque aqui no se você vai fazer, você já consegue entregar isso para o cliente. Outra coisa, atendimento tem muito de linguagem corporal. Tem técnicas disso aí, isso aí é prática, tá? Pode ser aprendido. Por exemplo, quando o cliente chega e recebê-lo na porta, mesmo que você tenha uma secretária, se levante, dê atenção. Aquele negócio de pegar no ombro, de uma forma, né, transmitindo a amizade, aquele aperto de mão seguro, olho no olho. Você chegar e chamar o cliente até na sala, e maioria das vezes dê atenção para o cliente, pegue seu celular e diga, só um minutinho, por favor, deixa eu desligar aqui, que o que nós vamos falar aqui é importante. Aí você emborca o celular. Se você tiver secretária, interfone, chame a secretária e diz, olha, fulana, não incomoda, peço que não incomodem a gente, que eu vou atender aqui seu fulano, é muito importante, eu preciso aqui de um espaço com ele. Gente, a pessoa já se sentiu importante. Outra coisa, um pequeno conforto, um pequeno mimo, uma água gelada, um cafezinho feito na hora, um pequeno biscoitinho, uma coisa tradicional, um biscoitinho caseiro que a senhora lá do seu prédio ou da sua rua faz com exclusividade. Cheiro, sabor e cor marcam. Então a pessoa vai sair dali com uma verdadeira experiência de atendimento. E na maioria das vezes você não precisa ganhar a causa. Às vezes nem tem uma causa, às vezes é extrajudicial. Mas o carinho e a sinergia que foi trocada ali dentro aquilo fica. Tá? Outra coisa, se você tem um escritório físico, verifique as estruturas de banheiro. Olha, são situações assim que extremamente constrangedoras. A pessoa perguntar, você tem um banheiro? Você até tem. Mas às vezes é um banheiro que não é muito utilizado, ou não tem papel higiênico, ou o negócio está pingando, ou está sujo. Então às vezes são pequenos detalhes que marcam, tá? Então quer dizer, tem que ter, nem que seja um banheiro desse tamanho, não precisa ter luz, mas tem que estar limpo. E tem que ter papel higiênico, tem que ver a troca ali da descarga. Gente, isso é muito importante. Um local para limpar as mãos, isso é muito importante. E se você puder, lógico, ir aprimorando, deixando sempre com um cheirinho característico, é muito melhor. Aí você volta aqui para o atendimento do cliente. Ele nunca quer saber o nome da ação. É muito difícil isso, sabe? Lógico, depois que o contrato está fechado, é que geralmente tem clientes, a maioria deles empresa, que diz assim, Aline, manda a contestação que eu preciso ler, eu quero ver se eu quero ajustar alguma coisa. Tem uns clientes mais perfeccionistas, uns menos perfeccionistas, eu já passei por isso, mas então você tem que entender o que você está fazendo. Quando eu não sabia o que eu vendia, nem para quem eu vendia, gente, eu já perdi muito tempo. Eu já perdi muita energia em atender ali e falar por quase meia hora, 40 minutos, uma hora, e simplesmente dar de graça tudo que eu estudei,
tudo que eu investi, e aquilo foi me cansando, porque o cliente não fechava comigo. Eu me preocupava muito na excelência da técnica processual, se o meu processo o juiz ia pegar e despachar direto. Não é isso que o cliente procura. O cliente está procurando solução e outra, clareza, sinceridade. Às vezes é uma causa que não é um ganho de causa, com certeza, mas dá para ser. Explique os riscos para o seu cliente, ele precisa dessa sinceridade, dessa clareza, tá? Na área trabalhista, a gente tem vários segmentos de atendimentos, daí vocês vão levar para outra área. Eu estou falando primeiro das principais. Foque no cliente, não no processo. Faça uma escuta extremamente extraordinária, acolhendo, dando colo. Não é hora de dar esporro moral jurídico, não é a hora. Por quê? Porque se aquele cliente está lá, ele sabe que ou erraram com ele ou ele errou com alguém. E muitas vezes eles têm ciência do que foi esse erro, do que são aquelas consequências. Então, por exemplo, na minha área trabalhista, se chegar lá um empresário irritado porque recebeu uma reclamação trabalhista de um acidente de trabalho, como chegou lá outro dia, né? 255 mil a ação, o cara trabalhou 3 dias, realmente sofreu um acidente de trabalho. Ele sabia que ele não tinha assinado a carteira, mas assim, na cabeça do empresário, 3 dias sem assinar a carteira, não é nada, né? Tipo, nem é empregado dele direito, como eles dizem, né, doutora? Nem era, assim, de verdade mesmo, meu empregado, tá? Mas de fato, de direito né? De fato também, né? Então, muitas vezes, esse cliente, ele sabe o que está errado, mas não é a hora de dar um esporro, não é a hora de eu chegar e dizer, olha, mas o senhor sabe que a legislação trabalhista, eu queria o quê? Não assinou carteira, é isso que acontece mesmo, agora vai ter que pagar, vou ver aqui o que eu posso fazer. Não, como dizia a minha afinada avózinha, não desdiga o cliente. É feio desdizer o cliente na frente dele. Nós estamos ali para ouvir. Aí vai chegar a sua vez de falar, onde você pode simplesmente dar um parecer geral. Aline, eu preciso resolucionar a causa do cliente no primeiro atendimento? Depende. Se for uma consulta, ela não vai ser selecionada, mas você tem que dar um parecer, isso é fato, né? Agora, se for um atendimento porque ele quer saber se ele vai entrar com uma ação ou não, ou é uma pré-conversa que não seja uma consulta, você não precisa dar uma resposta ali na hora. Tem atendimentos que são para dar valor, honorário. Amigos, eu vou ser sincera com vocês, antigamente eu achava que era tranquilo esse tema, vou lhe mandar proposta por e-mail. Hoje não. Hoje a gente tem que já saber o quanto que custa a nossa hora. Preço e valor são coisas diferentes e dê na lata do cliente. Por quê? Porque é ali que ele está com a emoção à flor da pele. Se você trabalhar em todos esses passos, simplesmente chega uma hora que chega a hora de você dar o preço. Ele já entendeu. Se você trabalhou dor por dor, objeção por objeção, solução por solução, chega uma hora que você dá o preço. Se ele estiver dentro do seu nicho e for o seu cliente, ele aceita. Aline, você dá desconto? Dificilmente eu dou desconto. Já dei muito desconto, gente. Já quebrei muita cara, já levei tanto pino que eu não tenho mais dedos para contar os meus pinos. Mas a gente aprende, uma hora a gente aprende. Por isso que eu criei o método. Já para ensinar para vocês não terem que quebrar tanta cabeça e não ter tanto prejuízo, tá? Porque é horrível. É horrível a gente começar a conversa e não saber a hora de cobrar. Então não façam isso, tá? Existe um roteiro de atendimento de cliente, um roteiro. Aí a gente tem que saber em que seara que a gente está trabalhando. Se eu estou atendendo o meu cliente reclamante ou se eu estou atendendo o meu cliente reclamada. São atendimentos de forma diferente. E assim ocorre na área de família, assim ocorre no direito tributário, assim ocorre no direito do consumidor. Sobre atendimento de trabalhista, quem tiver interesse, eu tenho 3 aulas gravadas disponíveis, totalmente gratuitas, mais ou menos 1 hora de duração cada uma, que está lá no portal do Clicando Direito, tá? Deixa eu até deixar anotado aqui para vocês. Aí vai mexer aqui na minha tela. Mas tem 3 aulas que eu deixei gravada. A primeira dela é praticamente sobre atendimento de reclamante. E a segunda é praticamente sobre atendimento de reclamada. Tá lá detalhadamente, tá? Eu não consigo, em razão do tempo e aqui da ferramenta, realmente traduzir para vocês em 1 hora todo esse assunto, mas existem diferenças. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Por exemplo, quando eu atendia muito cliente reclamante, eu tinha uma estrutura, uma salinha de espera no meu escritório físico, onde eu tinha garrafa térmica, lanche, pão, biscoito, a logística da localização das cadeiras, a logística dentro da minha sala, tudo. Por quê? Porque eles vinham de muito longe. Tá? Eles vinham de muito longe, pegavam transporte público, eles estavam com calor, e muitas vezes eles estavam com fome, que se marcasse comigo lá 2, 3 horas da tarde, às vezes eles saíam de manhã. Então eu tinha esse espaço já preparado para atender clientes reclamantes, tá bom?
Hoje em dia eu atendo praticamente empresa, então meu espaço físico é extremamente reduzido. Eu digo que meu escritório é do tamanho da minha paciência. Brincadeira, tá, gente? Mas é muito bom. Mas é extremamente reduzido. Por quê? Porque a logística que eu aplico hoje não atende mais aquele nicho de pessoas. Por quê? Porque não é mais meu nicho de pessoa. Aline, mas eu já te vi fazendo reclamatório. Inclusive, estou lá fazendo uma de acidente de trabalho. Estou para terminar, se Deus permitir, porque está difícil aqui no meu computador. Mas não é o meu nicho, mas ela vem até mim. Então, vocês têm que entender isso. Por mais que eu chame atenção, que eu me venda como direito do trabalho, trabalhando para empresas, depois que você fidelizou o cliente, aquele cliente é seu, ele te indica. E quando ele te indica porque você é bom. Ele te indica porque ele gostou do teu atendimento. Ele te indica porque ele teve resultado com você, simpatia, empatia, tudo isso. Ele não sabe que você não atende reclamante, ele só sabe que você é advogado. Então esse tipo de cliente me indica para qualquer pessoa. Aí quem vai fazer o filtro? Eu. Aí eu vou ver se eu vou atender, se eu vou chamar um parceiro, se eu vou ter essa causa, eu vou decidir. Mas a fidelidade daquele cliente me indicar é essa. Ele me indicou porque ele gostou do serviço. Não está na alçada dele saber se eu faço reclamante, reclamada, compliance, pequena, grande empresa. Quem faz isso sou eu. Vocês entenderam isso? Então, cada tipo de atendimento de cliente tem uma área diferenciada. Hoje eu atendo empresa. Quando eu vou atender empresa, o que eu preciso saber? Aliás, eu já deixei uma aula sobre isso também. O que eu atendo empresa? O que eu preciso saber da empresa? Amigos, caiu aqui para mim. Caiu aí para vocês? Deixa eu ver se voltou aqui para mim. Caiu aí para vocês ou tá direitinho? Acho que para mim tá bom. Consegue me dar um ok aí? Voltou, né? Acho que para mim ele tá todo tempo com a bolinha aqui. Eu não sei se ele tá carregando ou se ele tá parado, ele tá travando, né, Kathleen? Voltou. Voltou, voltou. Pronto. Amigos, podem ir colocando aí as dúvidas que vocês tenham em relação a esse atendimento, tá? Vocês não precisam responder a dúvida toda do cliente naquele atendimento. Pode ser o atendimento dividido em 2 passos. Você pode atender primeiro de uma forma e depois remarcar para atender novamente. Não tem problema nenhum nisso, contanto que você faça a lição de casa. Se você terminou aquele atendimento para pedir uma documentação, para verificar alguma coisa, não tem problema. Quando eu estou trabalhando com advogado iniciante, eu sempre digo isso para eles. Sempre tem a questão da documentação, né? Você vai, ouve, faz aquela escuta produtiva, tenta entrar em todos os detalhes, anota. Eu sempre gosto de atender, assim, eu preciso ficar frente a frente com o meu cliente, tá? Então, vamos dizer assim, se meu cliente, eu estou atendendo ele aqui de frente, né? Eu tô aqui, eu não gosto de tela na minha frente. Tem muita gente que atende com o computador na frente. Aí você vê o cliente por aqui, ele não tá vendo seu rosto. É importante que o cliente veja a sua boca, tá? Pra gente ter esse contato visual e ele ter essa leitura de lábios. Não parece que a gente fala, não é igual o pessoal que fala de máscara, a gente tá ouvindo, mas a gente não tá ouvindo a boca movimentar e parece que atrapalha a audição. Não sei explicar direito por quê, tá? Mas parece que a gente tem essa necessidade de fazer essa leitura labial. Então estejam frente a frente com o cliente. Primeira coisa, gente, postura e seriedade. O que você quer quando você entra no consultório médico? Certeza de que você está no local onde o profissional sabe resolver aquilo ali. Então, respostas evasivas não dê, tá? Respostas evasivas, tipo, isso aqui é complicado mesmo, ó. Isso aí você tem que ver, né? Como é que você quer fazer, né? Não! Se ele já tá lá, é porque ele não sabe fazer, ele quer que você faça isso. Vamos acordar para isso, tá, gente? Você vai colocar essa live lá no Cafeinados? Vai. Todas vão lá pro Telegram, tá, Tatiane? Todas vão lá pro Telegram, sim. Então não dê respostas evasivas, dê respostas concretas. A gente tem sempre, né? Eu sempre deixo uns gatilhos para os alunos, tipo, chegou alguma pergunta ali que você não sabe resolver, você já pode ir encerrando a consulta. Olha, seu fulano, conforme eu lhe disse anteriormente, aqui a gente trata desse caso sim, eu atuo nessa área sim, mas para lhe dar uma resposta mais precisa, eu vou precisar que o senhor me traga o seu extrato analítico do FGTS lá da Caixa Econômica Federal. Quando que a gente consegue marcar? Marque sempre para perto, tá? Tipo assim, por cara ir na Caixa antigamente, né? Na nossa reencarnação passada, agora presos não. Mas ele ia geralmente
Antigamente a Caixa pedia 2 dias para dar um extrato analítico, às vezes 3, alguns entregavam na hora, ou ele até consegue baixar lá pelo aplicativo, tá? Mas aí você diz, olha, só consegue voltar, isso é na quarta, só consegue voltar comigo na sexta, aí você tem que delimitar, gente, tem que ser escassez, ele não pode achar que você está lá disponível a vida inteira para atendê-lo. Então você já delimita. Olha, você abre lá a sua agenda, não, tô sem papel aqui. Mas aí você abre lá a sua agenda e diz, olha, só consegue voltar na sexta comigo? Eu tenho um horário às 11h15 e umas 16 horas. Porque depois desse dia eu só vou conseguir lhe atender na outra semana e já fica muito distante para a gente dar entrada nesse seu processo. A pessoa já se liga da missão. Ele diz, opa, aqui é uma pessoa ocupada, aqui é uma pessoa que se eu não me encaixar no horário dela, talvez ela não me atenda. Isso tem que ter, tá, gente? Escassez do nosso serviço. Nosso serviço tem que ser especial. Outra coisa... quando o cliente voltar com essa documentação, se você está começando, você já deu tempo de você saber se você vai conseguir resolver esse problema sozinho ou não, se você vai precisar de um parceiro, tá? Por quê? Porque isso daí vai refletir no valor que você vai cobrar. Quando eu já ensinei vocês a fazer cobrança de honorário, tô até pensando já em fazer isso de novo, é muito importante a gente saber cobrar, você vai ter que embutir. Eu consigo fazer essa causa de cabo a rabo? Quais são os meus custos extras? Eu vou precisar dividir esse valor com um parceiro ou eu consigo fazer inteiro? Então, para você dar o valor de honorários, essa informação é extremamente importante. Então, quando você for fazer já o reatendimento, você já tem que saber, já tem que dar uma estudadinha nisso aí, tá? Não pode simplesmente chegar e deixar o cliente ali com aquelas perguntas completamente evasivas, tá? Coisas que os clientes sempre perguntam, doutor, demora? Amigo, o processo todo demora. Doutor, isso aí é complicado? Todo o processo é complicado. Nunca diga para o seu cliente que aquilo é extremamente fácil. Não, ele não vai querer cobrar, não vai... Por que você vai cobrar 3x para uma coisa que é extremamente fácil que ele poderia fazer sozinho, tá? Mas a transparência e a verdade, ela é real. Quando eu atendo um cliente reclamante, eu digo, olha, o senhor pode procurar o terceiro andar lá do Fórum Trabalhista e fazer a sua reclamatória sem advogado. Mas você entraria num pronto-socorro sem médico, caso disponibilizassem agulhas, suturas, esparadrapos para você? Olha, aqui o senhor pode fazer seu curativo sozinho, venha. É igual no seu trabalho. Aqui o senhor pode fazer sua audiência sozinha, venha, venha, venha. Chama-se justo postulante. Então eu deixo isso bem claro. Por quê? Porque eu já faço o cenário para ele, como vai ser caso ele não me contrate. Então, eu tenho que ser a solução da vida dele ali naquele atendimento. Então, isso daí, gente, são diferenças que a gente tem em vários atendimentos, principalmente quando você trabalha para autor e para réu. Importante focar no cliente e não no processo. Depois a gente vai resolver o nome da ação, o nome da petição. Outra coisa que tem que ficar muito clara, quanto você vai cobrar e mais ou menos o tempo, tá? Porque senão o cliente vai ficar no teu pé. Outra coisa, dê para ele uma data limite que você vai protocolar essa ação e você tem que cumprir isso à risca. Lógico que tem mudanças. Eu tô ali com essa ação de acidente de trabalho um tempão. Anteontem terminei outra. Mudou, eu vim para casa, fiquei sem meu computador direito, o computador de casa não é tão bom e tal. Mas quando a gente está num cenário normal de temperatura e pressão, o que a gente consegue fazer? Simplesmente chegar para esse cliente e dizer, olha, seu João, é o seguinte, hoje é dia 10, mas eu só vou conseguir pegar essa nossa ação lá no dia 17, tá? Então no dia 18 talvez eu já lhe telefone para lhe dar o número do processo, alguma coisa nesse sentido. Aí o choque dele é na hora, ele vai dizer, nossa, mas a senhora vai levar 8 dias para dar entrada? E vai estar tudo bem. Aí ele vai... Ah, tá bom, doutor. Então, contanto que a senhora faça aí com calma, direitinho, para isso dar certo, tá tudo bem. Você já evita daquele cliente ficar te ligando insistentemente durante 8 dias. Porque na cabeça deles, eles saem da tua mesa, ainda nem chegaram no carro, no ponto de ônibus, eles acham que já tá resolvido. Eles já te mandam uma mensagem. E aí, doutor, alguma novidade? Cara, não deu tempo nem de fechar a tela do computador e salvar o arquivo com o nome dele. Eles já estão te ligando. E aí, doutora, né, já tem alguma novidade? Não, não tenho novidade nenhuma. O processo não é crush para ter novidade. O processo tem andamento. Isso aí tudo você vai ter que explicar. Você vai dizer, olha, depois que a gente der entrada, o próximo andamento aqui do seu processo é sala de audiência, marcar audiência, tá? Até lá, absolutamente nada vai acontecer. Isso tudo tem que ficar claro para o cliente. Por quê? Porque ele acha que a qualquer minuto o dinheiro pode cair na conta dele. Que dinheiro, se não teve nem audiência? Mas só que ele não sabe disso, quem sabe disso é você. Então, todo esse protocolo, todo esse passo a passo tem que ser explicado nesse atendimento. Nesse atendimento, você tem que acalmar o coração do seu cliente. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Porque o que eu vejo muito em erro de atendimento, primeiro, os advogados não escutam o cliente, o advogado mais pergunta do que o cliente fala. Segundo, o advogado não dá essa certeza. O advogado parece que está tão em dúvida quanto o cliente. E terceiro, o advogado não explica o procedimento e depois fica extremamente estressado quando o cliente liga e diz, e aí, doutor, novidade?
Ah, tá me perturbando, isso e daquilo. Amigos, todo segmento tem seu ônus. Trabalhar com reclamante, eu trabalhei muito com reclamante, tem umas horas que é extremamente cansativo. Mas, se eu me dispus a fazer isso, ossos do ofício. Se eu escolhi que eu não falei para vocês na live passada, defina seu nicho de pessoas. Se você definiu que seu nicho de pessoas é reclamante, ossos do ofício, aprenda a lidar com isso, chega de mimimi. Aliás, eu tô cansada de mimimi na advocacia, sabe? Eu tô cansada de tanto adulto aí querendo viver vida de crianças de 5 anos de idade, sabe? Sinceramente, isso, gosto nem de tocar nesse assunto, que esse assunto me sobe o sangue. Criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. É assim que funciona. Tem que fazer, tem que fazer. Ah, mas é que eu não gosto dessa parte. Mano, meu filho não gosta de fazer tarefa, mas meu filho tem 6 anos de idade. Então ele pode não gostar de fazer tarefa. Você não. Você é um adulto, dono da sua vida, capaz, inteligente. Então vamos largar do mimimi. Levantar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. Quantas vezes eu já não engoli sapo com um cliente que se acha o máximo, que acha que está ensinando a gente? Ah, me finge ali. Ah, tô ali, tá bom, seu fulano, entendi. Por não. Aham, entendi. Por quê? Porque eu quero dinheiro no final do mês na minha conta, gente. E eu sei como resolver o problema dele. E ele não sabe. Só que eu não preciso ficar jogando isso na cara dele o tempo inteiro, tá? Outra coisa que você pode criar: hábitos, linhas de comunicação com os seus clientes. Você pode criar uma lista de transmissão. Para quê? Para mandar mensagens em épocas de Páscoa, Natal, Ano Novo. Por quê? Porque o cliente ele vai se renovando. Então chega uma hora que o teu cliente, em janeiro, em outubro, já teve audiência, já sacou o dinheiro do processo, blá, blá, blá. Em dezembro, ele já é teu ex-cliente. Aí você chegando uma mensagenzinha no seu celular, ele, olha, lembro da doutora Andresa, olha, lembrei dela, deixa eu ver aqui como é que ela tá. Aí no meio da conversa vem outro processo. Gente, isso é uma roda, que depois que roda, ela não para mais. E você só vai ter outro problema quando você parar de ter agenda, quando você não tiver mais tempo de atender todo mundo. Aí começam os problemas que eu chamo de perrengue chique, né? Que você tem que aumentar espaço, que você tem que contratar outras pessoas, mas isso é muito importante. Dê o caminho das pedras do seu cliente. Diga para ele que após o atendimento, o próximo passo é marcar uma audiência. Nem sempre a gente consegue marcar audiência de imediato. Ou então é um processo que não tem audiência, olha, o próximo passo é eu conseguir um acordo, eu vou lhe telefonar. Dê sempre o próximo passo. Igual quando a gente fala com criança, olha, meu filho, a gente vai entrar no supermercado, a única coisa que eu vou comprar é uma água, mais nada. E nós vamos andar até o final da prateleira vermelha, onde você vai escolher a água. É assim que funciona, gente. É assim que a gente guia o cliente nesse primeiro atendimento. Aí depois disso, você vai o quê? Efetivamente cumprir. Você tem que entregar o que você prometeu. A pior coisa é que a gente não consegue entregar. Eu fico extremamente mal quando eu, digo que vou dar a entrada numa ação e não consegui, não dei tempo. Mande uma mensagem, converse, não deixe no vácuo. Olha, eu não consegui dar entrada nessa sua ação por causa disso. Me desculpe, peça desculpa, não tem problema não. O cliente precisa de transparência, ele precisa saber que ele está bem atendido. Cliente que não é bem atendido, que não tem confiança nem transparência, sabe o que ele faz? Ele procura outro advogado. Quantas vezes lá na minha sala já não chegaram clientes dizendo, olha, doutora, a senhora deu uma olhada nesse processo aqui, sabe por quê? Porque eu não consigo falar com o meu advogado, ele não está lá, e não sei. Tudo mentira. Consegue sim falar com o advogado dela, só que ela não está confiando naquele advogado, tá? Já teve casos que chegaram, eram colegas meus, gente que eu ando aqui no WhatsApp, tá? Eu disse, o senhor fulano, o senhor não está conseguindo falar com ele? Não, já fui 10 vezes lá no escritório dele, se me der 2 minutinhos aí, eu ligo na hora. Oi, doutor, tudo bem? Como é que o senhor tá? Deixa eu lhe falar, tem uma cliente sua aqui no seu escritório, tá precisando muito falar com o senhor. E eu passo o telefone pro cliente, tá? Por quê? Porque eu me coloco no local do outro advogado. Eu não faço isso com nenhum colega de profissão. Várias vezes já mandei sair, já se levantaram da minha cadeira, eu digo, olha, o senhor tem advogado, o seu advogado tem local físico, o seu advogado atende sim telefone, então volte lá com ele para tirar suas dúvidas. Não passe a perna em ninguém, porque a vida vai passar a perna em você. Não é assim que a gente ganha cliente, não é assim que a gente ganha processo, não é assim que a gente vence na advocacia. Roubando cliente, difamando o colega. Eu já peguei muito isso. Colegas que pegam e acham que aquilo é uma oportunidade. Dizer, olha, a doutora Andresa não está me dando atenção. Aí o colega pega de má fé e diz, olha, isso é verdade. Já peguei muito cliente aqui da doutora Andresa que eles dizem a mesma coisa, que ela não atende. Eu acho que ela tá rica já. Gente, não façam isso, é horrível, tá? Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa aqui para deixar para vocês de atendimento. Gente, quem tiver perguntas sobre atendimento de cliente,
A hora é agora, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha separado para vocês aqui. Tá? Mas então deixa eu resumir aqui. Sim, credibilidade. Deixa eu resumir aqui para vocês, tá? Primeira coisa, foco no processo, no cliente, foco na pessoa, nunca no processo. O processo judicial, os nomes técnicos, os prazos, o local de peticionamento, o fórum, o tribunal, isso aí tudo a gente vai decidir depois. Ouça o problema dos seus clientes. Aprenda a fazer uma escuta de qualidade. Quando ele diz, doutora, o que está me matando é ficar sem meus filhos, essa é a dor dele. Doutora, o que está me matando é o medo desse oficial de justiça vir na minha casa e levar a minha casa, eu não tenho onde morar, essa é a dor dele. Doutora, o que está me matando é bloquear as contas da minha empresa, eu não conseguir pagar meus salários, essa é a dor dele. Então aprenda a identificar as dores, porque o que nós vendemos são remédios para essas dores. No momento que eu identifico qual é o problema que eu vou resolver, eu consigo fazer isso com muito mais facilidade. E aí, quando eu entro no coração do meu cliente, eu entrando no coração do meu cliente, gente, ele sabe que o meu serviço é essencial, ele sabe que o meu serviço é importante, ficou muito bem claro que só eu vou resolver o problema dele, aí vem a questão do preço, que é aí onde a gente fecha contrato. E o objetivo aqui, gente, é fechar contrato. Tá? Segundo, conheça o seu cliente. Existem várias formas de atendimento. Eu gosto muito de uma técnica que é você fazer, se for possível, né? Que às vezes o cliente chega lá de uma hora para outra, mas se for possível falar com a cliente pelo WhatsApp, normalmente o contato é pelo WhatsApp. Ele entra em contato com você, oi, tal. Tem vários tipos de contato. Tem aquele cliente que já chega vomitando a dúvida, não pergunta quanto é, se você pode responder, blá, blá, blá. E tem aquele outro cliente mais educado que já sabe que pode vir a cobrança de uma eventual consulta e você todo tem que dar aquele traquejo ali para manter aquele cliente ali, focado. O que a gente faz? Se a ligação for pelo WhatsApp, peça para ele já te mandar um áudio. Eu faço muito isso. Oi, seu João, tudo bem? Entendo sim, eu estou um pouquinho ocupada aqui, eu estou aqui numa reunião. Será que o senhor poderia me mandar um áudio assim curtinho, rapidinho, só um resumo do que se trata? Tá? Gente, só isso daí você vai saber se é o teu cliente em potencial, se ele é teu nicho, se ele é curioso, se ele é um não cliente, se ele só tá ali porque ele tá com preguiça de dar um Google, se é a tua área, tá bom? Isso aí evita você agendar, marcar, te teletransportar até lá, usar, né, custos fixos seus. Então isso daí é uma técnica que eu uso muito. Aí depois desse áudio, né, 30 segundos de áudio você já sacou se é cliente, se não é, se é teu nicho, se não é, se é um cliente potencial para você cobrar ou como uma consulta, se é só uma informação que você pode dar. Depois que você fizer isso daí, você já pode conhecer o seu cliente, se ele é empresa, se ele é autor, se ele é réu, segmento. Aí você já pode se preparar para o atendimento físico, tá? Terceiro, pergunte o que o seu cliente realmente quer, amigos. Nem sempre as pessoas querem ganhar um processo, tá? O processo, ele tem um lado jurídico, ele tem um lado emocional muito grande. Eu sempre digo isso. O processo, ele tem que resolver o problema jurídico e emocional daquela pessoa. Na área trabalhista, isso é muito comum. Gente, desculpem. Na área trabalhista, isso é muito comum. Por quê? Porque empresas que não fazem uma boa gestão de pessoas, o empregado ele simplesmente sai com raiva. Ele não entendeu nada, ele está altamente contaminado de um espírito vingativo. Aí, coincidentemente, tem horas extras que não foram pagas, tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, é o seguinte, tem 2 horas extras que não me pagaram e eu vou querer que eu não vou deixar R$1 aqui dentro de graça para essa empresa. E isso vira um processo. E no fundo, o que ele queria? Reconhecimento, atenção, ter sido tratado com dignidade, com respeito, ter sido tratado como um ser humano, ter visto que o seu trabalho faria diferença ali dentro, tá? Não é as horas extras que ele quer. Já vi muitos casos de empresas que tinham esse tipo de gestão que deixaram de pagar horas extras e os empregados não entraram com o processo, que eles não querem o mal da empresa. Nem o empregado quer o mal da empresa, nem a empresa quer o mal do empregado. Mas essa falta de gestão faz com que isso aconteça. Então, pergunte o que o seu cliente realmente quer. Muitas vezes, processos, eu já tive casos desses, de um cliente que queria processar a empresa mais de uma vez, e eu vi que o objetivo dele não era jurídico. Eu digo, qual é o seu objetivo? Não, doutor, eu preciso ter um processo ativo contra essa empresa, que enquanto eu estiver com o processo ativo, eles me deixam numa lista lá, não sei das quantas, eu não posso ser demitido. Era um troço que tinha lá dentro da empresa dele. Então, as pessoas têm objetivos diferentes. Na cabeça do advogado, o empresário que ele quer
processar um outro por dano moral, ele quer dinheiro. Não, nem sempre. Eu já resolvi processo em juizados especiais, pequenas causas, briga de vizinho, logo no início da minha carreira. Sabe como? Com um bom pedido de desculpas. Quando o réu assumiu e disse, eu errei, eu quero lhe pedir desculpas publicamente. Se a senhora puder me permitir ir aí, atravessar a mesa e até a senhora lhe dar um abraço, eu errei, eu aprendi, eu não vou fazer mais isso. Eu tive um caso desse no Jack, tá? Era uma loja de carros, uma mecânica, alguma coisa assim. O dono da loja era muito jovem, era um menino de 19, 20 anos, que tinha atendido uma senhora e foi extremamente grosseiro com ela, xingou, sabe, coisa assim que você xinga uma mulher, né? E uma senhora, e ela ficou extremamente abalada. Quando eu li a petição dela, que não foi ela que fez, foi um advogado, eu disse, essa mulher não quer dinheiro, ela quer um pedido de desculpas. Dito e feito. Conversei com ele extremamente irredutível, se achando o dono da razão. Fomos para a primeira conciliação, eu senti o clima e falei para ele, ela quer um pedido de desculpa, ela não quer dinheiro, dinheiro ela tem, mas ela precisa fazer alguma coisa para ver que aquilo foi resolvido, entendeu? Fazer justiça. Gente, o advogado tem que ter muito esse feeling, muito esse feeling, tá? A gente consegue achar soluções assim, tirar leite de pedra em situações que você nem imagina. Então o advogado que está muito ligado ali, sabe, na letra seca da lei, no processo, no número, ele perde essa parte humana. Isso é muito importante, eu já resolvi processos dessa forma, tá? Sempre recebendo meus honorários, né? Que isso fique claro, tá? Então, pergunte o que o reclamante, o que o cliente realmente quer. Às vezes ele sabe que o juiz não vai dar um ganho de causa para ele, mas ele quer passar pela experiência do julgamento. Vocês vão ver isso pela frente. Vocês vão se surpreender. Então, né? Por exemplo, como é que eu começo um atendimento? Oi, tudo bem? Oi, seu fulano, negócio do cafezinho, a mão, tá? E aí, seu fulano, como é que eu posso lhe ajudar? É a primeira pergunta que eu faço. Ah, doutora, deixa eu lhe explicar e blá, 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 blá. Tá, aí depois que ele acaba de me contar que eu fiz aquela escuta poderosa, já anotei ali no meu computador que a tela está virada só para mim, mas sem tampar o meu rosto, para que eu possa acessar visualmente o meu cliente, eu já anotei ali as dores. Ele acha que eu estou anotando data. Não estou anotando nada, estou anotando as dores. Entendi, seu fulano, ok. Aí depois eu pergunto assim, e o senhor quer fazer o que em relação a isso? Porque, gente, às vezes está muito claro para o advogado. Quando alguém narra um furto, você acha que ele quer que aquela pessoa seja presa. Quando ele narra que não recebeu as horas extras, você acha que você automaticamente que ele quer entrar com uma ação para receber as horas extras. E vocês vão se surpreender, porque nem sempre é assim, tá? Às vezes o reclamante quer entrar com uma ação questionando uma justa causa que ele sabe que foi legítima porque ele quer sacar o FGTS. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então seria um pedido ilegítimo, tá? Então por isso que a gente tem que entender o que motivou aquele cliente. Às vezes foi motivado numa irregularidade, às vezes numa raiva, às vezes num desentendimento. Casos de família acontece muito isso, então saiba o que o seu cliente quer. Depois, dê possíveis cenários para esse cliente. Por quê? Porque quem tem que resolver é você. O cliente não pode sair do seu atendimento com mais dúvidas do que ele entrou. Isso é horrível. Sair do atendimento com mais dúvidas do que ele entrou. E lembre-se sempre, aquele cliente, quando ele chegar em casa, ele vai ter alguém para ele contar como foi essa consulta. Ele vai dizer assim, deixa eu ver quem é que está aqui. Elaine. Ele vai dizer assim, por exemplo, o seu João foi lá no escritório da doutora Elaine. Aí ele vai dizer, quando ele chegar em casa, a mulher dele vai dizer, e aí, marido, como é que foi a consulta? Se a consulta dela foi aquela consulta técnica, que ela focou no processo e não na pessoa, ele vai dizer, ah, minha filha, eu não sei não, a doutora falou tanta coisa lá que eu já nem me lembro, não sei que ela mandou eu voltar sexta-feira lá. Qual foi o marketing que você fez aí? O que você construiu aí? Se o cliente não consegue nem contar como foi o atendimento para a esposa dele. Agora, se você conseguir ultrapassar o juridiquês, conseguiu seguir todo esse roteiro, ele vai dizer assim, a mulher dele vai perguntar, e aí, João, como é que foi o atendimento lá com a doutora? Ah, minha filha, foi muito bom, olha, foi ótimo. Eu não sei o que ela vai fazer não, mas só sei que ela vai resolver e disse que até o final do ano a gente já vai conseguir pelo menos X e outra coisa, ela me cobrou tanto. Pronto. Daí, o que ele vai fazer?
ele já vai te indicar para alguém. A mulher dele vai pegar o telefone, já vai falar com a amiga dela. Fulano, sabe a advogada que o João foi hoje? Menina ótima, olha, ela pegou e disse o seguinte, que vai resolver e que até pelo menos agosto ele já tá com a audiência dele marcada. Foi, mano, ela te cobrou caro? Mano, eu não achei caro não, olha, porque o serviço dela foi tão bom, me cobrou X. Amiga, é o cliente fazendo marketing para você. É assim que a gente faz marketing na advocacia. A Carla botou aqui, ó, marketing interno, endomarketing, exato. E daí vai. E aí aquela vizinha que ela telefonou lá no dia, daqui pra frente, quando tiver um problema, ela também vai ligar para ela e vai dizer, manda como é o telefone daquela consulta, daquela advogada que atendeu vocês tão direitinho? Pois é, tá, deixa aqui que eu vou passar pro meu filho. Amigos, e é por isso que a roda da advocacia roda. Daqui a 6 meses, você tá com a agenda cheia. Daqui a 1 ano, você já está recebendo os frutos disso aí, não necessariamente nessa mesma ordem. Daqui a 1 ano e meio, você já está tentando terceirizar. É assim que a roda da advocacia roda. Então, às vezes, a pessoa vinda, pô, não estou fazendo marketing enquanto eu estou em atendimento. É aí que você está fazendo marketing. Lembre-se, o cliente vai sair do seu escritório e ele precisa conseguir contar para alguém como foi esse atendimento. Como é que ele vai contar esse atendimento para alguém? Vocês já pensaram nisso? Então, se você usa muitos termos técnicos, olha, seu João, eu acredito que a inconstitucionalidade derivada desses termos, apesar de não ser uma inconstitucionalidade declarada, ele está a olho nu para qualquer jurista que passe da sua frente. Então, as nossas chances estão extremamente achatadas frente à jurisprudência dominante do nosso tribunal. Como é que tá a cabeça desse cliente? Cri, cri, cri. Ele só vai ficar assim pra ti, ó. Ele não entendeu nada. Zero marketing você tá produzindo. E tem que pensar quando ele for chegar em casa e contar pra mulher dele. O que ele vai contar? Ele vai dizer, ah, mana, ela falou, eu não entendi, foi nada. E aí ela vai dizer, tá, mas ela vai resolver? Não sei. Mandou ir lá na caixa tirar o extrato. Sexta-feira eu vou lá. E o que a mulher vai dizer? Pois sexta-feira eu vou contigo. Porque tu não tá entendendo nada. Ainda vai criar uma briga na casa do casal, minha gente. Pela fé. Não criem briga. Aliás, gente, falar em briga em casa de casal, nessa quarentena. Como é que tá isso aí, né? Meu Deus do céu. Enfim. Amigos, dúvidas aqui em relação ao atendimento? Vocês estão rindo, né? Eu te contar a história toda que a Globo não mostra, amigos, vocês vão rir aqui só, tá? Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês aqui com o atendimento, galera? Galera, isso daí serve também para quem atende sem escritório, tá? Eu dei alguns exemplos aqui de escritório, mas sem escritório é a mesma coisa. E outra coisa, seu escritório está sempre em construção, tá? Não tem problema não. Vão rir da tua cara, vão. Mas quem que paga suas contas? Você. Quem que paga minhas contas? Eu. Quem que paga minhas contas? Eu. Então, o que acontece? Seu escritório está sempre em construção. Aí, tem uma vez um colega colocou até essas coisinhas de Facebook, aí foi lá e brincando com amigo, né? Amigo. Foi lá e disse, nossa, teu escritório está em construção há 2 anos. Exato, estamos partindo para o 3º andar e eu só vou abrir quando tiver 5. Não me interessa. Então você não tem escritório, está trabalhando no teu home office, está atendendo no escritório de colega, está atendendo na sede da OAB, não me interessa. Fale com a mesma segurança com o seu cliente. Seu cliente não quer saber do seu escritório. Seu cliente nunca vai pedir o diploma da sua faculdade. Seu cliente nunca vai pedir o teu diploma de conclusão de curso de especialização. O que ele quer saber? Se você transmitiu credibilidade, se você é bom nisso. É isso que ele quer saber. Vamos ver aqui as perguntas. Como atender online, amiga? Como você está fazendo? Amigos, essa questão do online, ele veio para estrangular todo mundo, né? E tem a questão de pessoas que vão continuar não aceitando o online, essas pessoas vão ter mais dificuldade, vão ficar para trás. Eu já vinha trabalhando no online um pouquinho, então para mim não foi difícil trabalhar no online, eu gosto de usar as ferramentas, eu tenho as ferramentas instaladas e os aplicativos, tá? Eu tenho essa facilidade de trabalhar no online que foi aprendida e eu já habituei os meus clientes com isso, tá? A gente vai perder cliente, que tem cliente um ou outro que não quer trabalhar no online, que não entende por que você está em isolamento, tem, mas talvez esse não seja o seu cliente para esse momento. Eu tenho contas no PagSeguro, então eu consigo cobrar consulta online. Como? Eu abro aqui, deixa eu ver se está aqui para você. Ah, não está aqui, eu tive que deletar por falta de espaço no celular. Mas tem um aplicativo do PagSeguro, onde eu tenho praticamente tipo uma loja, eu tenho vários produtos. Deixa eu ver se está aqui. Não tá, mas depois me lembre para eu mostrar isso nos stories para vocês, tá? Então fica um aplicativo aqui no meu celular, onde eu clico PagSeguro. E aí abre. Aí lá eu já tenho produto, consulta, mentoria,
consultoria. Aí quando o Cafeína às vezes está aberto, eu tenho lá planejamento financeiro. Quando eu vou vender um plano de carreira, eu tenho vários produtos lá dentro da minha lojinha do PagSeguro. Aí quando eu quero e eu vou vender, o que que eu faço? Eu clico, digito o valor da consulta X e envio para o WhatsApp do meu cliente. Aí o meu cliente vai abrir aquele link, vai abrir uma página como se ele estivesse, sabe, comprando em loja online, aparece para ele se ele tem cadastro ou não no PagSeguro. Tem outros, tá? Estou falando PagSeguro aqui porque é o que eu uso. E aí você pode comprar com cadastro ou sem cadastro, aparece tudo lá. Qual é o carteira do cartão que você quer contar e pode parcelar em 12 vezes sem juros, é o cliente que paga os juros. Eu recebo em 30 dias, descontada a taxa administrativa do sistema do PagSeguro. Ele pode gerar boleto ou ele pode fazer pagamento, acho que em débito também, tá? E aí eu boto embaixo os dados para transferência bancária. Então eu consigo fazer consulta online, gente, de uma forma muito tranquila, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Gente, mais alguma pergunta sobre atendimento? A hora é essa, tá? A Andresa disse aqui, credibilidade é tudo, com certeza. Processo não é crush para ter novidade. Pois é, né? Só que isso, gente, não adianta ficar com raiva, é assunto do ofício, tá? O cliente vai querer saber como é que tá o processo dele. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. Quem tiver pergunta sobre atendimento, como atender, o que não fazer, o que fazer, a hora é agora, tá? Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa aqui para vocês. Tá? Pronto. Ah, e tem muito advogado também, gente, que eles acabam tendo necessidade de falar sobre os seus cursos, né? Que ele diz assim, eu já fiz curso disso, eu já fiz curso daquilo. Indiferente. Se o cliente chegou até você, foi por alguma coisa que atraiu ele, ou o seu posicionamento, ou a sua ter certeza, ou uma indicação de um colega. Outra coisa, tenho também o trabalho de fazer esse marketing, que eu falei aí que a Carla disse que o nome dele é marketing endopessoal, com seus colegas. Porque os seus colegas indicam você. Então, você tem que ter também uma postura profissional junto aos seus colegas. Lógico que a gente tem aqueles amigos mais íntimos, mas tem muito colegas de profissão. Então, cada vez que um colega de profissão, ele vê que você é bom naquilo, que você está estudando, que você está ligado na missão, ele vai te recomendar também. E eu já deixei lá na nossa live número 1, né? Que a gente deve ligar para os nossos colegas para dizer que estamos disponíveis. Eu vou pegar aqui e ligar para a Ana. Oi, Ana, tudo bem? Lembra de mim? Ai, Aline, lembra. Pois é, Ana, o seguinte, eu saí do escritório que eu estava trabalhando, agora eu estou trabalhando aqui em carreira solo, tá? Estou alugando aqui uma sala, ou estou trabalhando de casa, ou não diga, nem precisa dizer de onde você está trabalhando. E o negócio é o seguinte, estou aqui especializada aqui na área de direito de trabalho e fico disponível para você, caso você precise de alguma parceria, caso você precise de alguma pessoa para te dar uma ajuda nas petições, não tem problema, tá? Só lembrar de mim. Amigos, isso não tem problema nenhum, tá? Você só está dizendo para o seu colega de trabalho que você está disponível, tá bom? Isso aí a gente pode fazer, não tem problema. Deixa eu ver o que a Ana está colocando aqui. Aquele cliente que já vende várias consultas geralmente quer te testar. Ana, é o seguinte, nós temos vários tipos de cliente. Eu já falei isso aqui em alguma aula também, inclusive está lá na aula. Assista essa aula, gente. Eu fiz assim, com muito carinho, me dediquei muito. São 3 aulas que está lá no Clicando Direito. Quem puder escrever aí para mim, no Clicando Direito, www.clicando direito. Você vai abrir lá, vai aparecer abas, cursos, procura Direito do Trabalho. Lá no Direito do Trabalho, você clica para o lado, vai ter 3 aulas gratuitas disponíveis, onde eu explico exatamente isso que a Ana está perguntando. Existem vários tipos de cliente. Existe aquele cliente que ele é teu fã, que ele te recomenda para todo mundo, que ele não deixa que falem mal de um fio do seu cabelo louro, que ele paga o quanto você cobrar e ele ainda acha barato. Tem aquele cliente, Ana, que ele é um cliente, tipo cliente de plano de saúde, ele não quer o trabalho da doutora Ana Mendes. Ele não quer. Ele quer só um advogado. Então não interessa se é você, se sou eu, se é a Suzana, se é a Luane que está ali em cima. Não interessa. Ele é um cliente de plano de saúde, tá? E aí ele vai por onde? Por onde ele consiga agendar data e horário. Não interessa quem vai fazer aquele atendimento. E a gente tem, Ana, aquele cliente terrorista. Aquele cliente que ele veio para te matar, que ele veio para te afundar. A gente consegue identificar esse cliente. É aquele cliente que ele sempre tem muita objeção, é aquele cliente que ele nunca concorda com nada, ele está sempre de mau humor e ele sempre relata que ele já veio de outros casos e que ninguém resolveu e ele sempre fala muito mal dos outros advogados, tá? Amigos, o Instagram vai derrubar a gente aqui em 15 segundos.
pontos. Espero que isso tenha sido útil para vocês. A live vai ficar disponível lá no Cafeinados, no Telegram.